meu querido amigo Eric Patelli. Seja bem-vindo, irmão. Você está em casa. Fica à vontade. Boa noite, recap. Vira pro teu vizinho sorrindo, mas faz um sorriso de verdade, não faz um sorriso fingido, não. Sorriso de corintiano mentiroso, faz isso não. Vira pra ele e fala assim: nessa noite, você vai pagar minha janta. Como é que arruma esse negócio aqui? Eu não sei. Ô Isa, me ajuda aqui a arrumar. Amor, me ajuda aqui a arrumar. Como é que preenche esse trem aqui? É coisa de rico, só na reina tem essas coisas aqui. Aqui. Aí. Pronto. Acho que é do outro lado. Eu fiz a mesma coisa. É do outro lado. Não. Deu. Pronto. Deus abençoe, viu? Obrigado. E aí, gente? Bom demais estar aqui com vocês. Rapaz, a última vez que eu estive com vocês foi lá no college, né? Foi no ângulo. Eu tava, derrotado, velho. Eu vim pra Balneário com febre, eu tava com 40 graus de febre, eu preguei com febre, eu tava caótico aquele dia. Mas hoje eu tô, 1000%, velho. Hoje nós vamos sair daqui chacoalhando tudo. Vambora. E quem tava no rolê ontem lá, hoje, né? Quem tava na manhã assim? Levanta a mão assim. Doideira ou não foi? Você é louco, mano. Da hora demais. Pô, quero agradecer aos meus irmãos, Goilari, I love yous, no plural mesmo, assim, gosto muito de vocês. Obrigado pelo convite de estar aqui, tá bom? Amo vocês, de verdade. Sempre que quiserem, eu tô aqui por vocês, pra vocês e simbora. Vamos pregar o evangelho. O Júlio também, meu amigão, obrigado por ter me buscado. E hoje eu tô com ela, né? Dá licença, né? Você que é solteiro, valeu. Ó, tô com a gata, mano. Sabe o que é graça ela na minha vida? Olha aqui, ó. Essa mulher é sensacional, Isabela, meu amor. Pra você que, né, tá no vale da sombra da morte, vira pro teu vizinho e fala assim pra ele: tem jeito pra você também. Fala assim pra ele: há esperança. Há esperança. Mas fala assim pra ele: mas não agora. Aguenta o coração, fala, aguenta o coração. Paga uma coxinha pra mim, fala pra ele. Pronto. Então aqui, ó, tá aqui ela, linda, maravilhosa e mais, entendeu? Agora eu sou pai, mano. Entendeu? Né, jogador? Sou pai, mano. Deu certo, né? Casar é bom mesmo, gente. O negócio é legal. Então, quando você casar, você vai fazer as coisas boas também e vai ter filho bom também. Amém. Né? É bom demais, não é, Gu? É loucura. Gente, que da hora. Que bom. Que bom viver isso que vocês estão vivendo aqui. E o tema de vocês é muito legal, Reforma Protestante. Rapaz, essa foto aqui, eu preciso trocar ela, porque eu tirei ela aqui na Reino. Foi há 35 anos atrás. Eu vou fazer uma pose aqui, você finge que eu tô pregando, tá? Cadê? Pra mim trocar foto do perfil? Não, tô zoando, você é louco. 365 do Wesley, né? Conferência solteira. Reforma Protestante, e esse tema é muito pertinente, é muito maravilhoso. Basicamente era o homem que tinha se colocado no centro do relacionamento. O homem era o centro. Aí Lutero foi lá e falou: não, o Lutero olhou para a Bíblia e falou assim: tá errado esse trem aqui. E aí ele escreveu lá 95 teses e depois, com o tempo, se tornou 5 solas, né, aglomerado. Então, primeiro, só a Escritura, que é só a palavra, só a fé. Hoje nós vamos falar só a graça. Diga, só a graça. Teve também só Cristo, também só Deus recebe a glória. Então diga assim: só a graça. É graça. O que é graça? Graça é eu ser feio para diabo e a Isa me amar. Olha aí, é graça. Eu não sei se você depois me segue lá, um dia você me segue no Instagram lá, você vai ver que eu postei esses dias atrás assim: o que é graça? Aí eu coloquei a música da Barbie pra Isa, toda linda, cheirosa, assim. O dia que eu conheci ela tava linda, gente. Linda. Diga comigo, linda. Obrigado, ela é minha esposa. Linda. E aí, eu coloquei: esse sou eu no templo. Irmão, eu tava só o chassi do grilo, velho. Feio. Parecia o Ferb, do Phineas e Ferb, assim. Mano, horrível. E graça. Olha aí.
casei. Então vira pro teu amigo feio e fala, viu? Tem jeito. Fala, tem jeito. Tem milagre, viu? Tem jeito. Ah, é bonito, para, os caras tudo bonito. Eu não sei o que tem na reina, mano. Vocês são tudo bonito, velho. Lá na minha cidade, irmão. Você é louco, não compensa não. O que é graça? Graça é Deus indo com a sua cara. Graça é Deus foi com a minha cara. Eu não tinha nada para oferecer. Se o seu amigo estiver falando, você vai falar assim para ele, cala a boca, fala para ele assim, fica quieto. Fala, fica quieto. Shhh, deixa eu falar não. O que é graça? É Deus, diga Deus, indo com a minha cara. Se você quer ter uma reforma na sua vida, você vai ter que voltar para a graça. Fala para vocês o que é graça. Tempo atrás eu fui para Macapá. Quem já foi para Macapá? Ninguém, né? Certeza. Tem alguém de Macapá aqui? Hã? Você foi para Macapá? Quem se me para? Você não estava em Macapá coisa nenhuma. Você estava lá? É mesmo? Rapaz, tu foi longe. Eu fui para Macapá. Não foi Macapá, foi Santarém do Pará. Quem já foi para Santarém do Pará? Não é possível. Olha, ele também foi, né? Se eu perguntar um negócio de Santarém, você vai ter que responder, hein? Mas vamos lá. Cheguei lá em Santarém. Agora imagina, peguei 2 voos, escalas, mais boas horas de carro. E aí, eu e minha esposa, é muito engraçado, por quê? Então imagina, a sua mãe, o que a sua mãe te ensinou, seu pai? Não entra em carro de... não entra. Não pode fazer essas coisas. O que eu e a Isa faz toda vez que chega no aeroporto? Chega lá o Jadson, o prazer, meu nome é Jairo, Jadson, entra aqui no meu carro. Tá eu e a Isa entrando num carro de uma pessoa que nós não conhece. E de repente, essa pessoa pega o quê? 5, 6 horas de carro, e nós dois assim, com cara de doido, assim atrás, com medo, né? Onde eu tô indo. E de repente aquele cara começou a entrar, gente boa demais, tá? Mas começou a entrar lá no meio da Amazônia, lá, entrar assim, e era um acampamento. Então, acampamento de jovens, normalmente, já é no meio do mato. Agora, imagina um dentro da Amazônia lá. E aí a gente foi entrando assim, e aquele homem começou a falar assim, eu sou faixa preta em jiu-jitsu. Eu sou faixa preta em Muay Thai. Eu falei assim, eu sou faixa preta em línguas estranhas, falei pra ele. Mas pensando, falei nada não. Aí eu peguei, e ele começou a entrar no mato assim. Eu falei, vixe, mano. E tava eu e a Isa. Aí ele começou a falar de animais que tem lá na Amazônia. Começou a falar dos bichos. E aí foi escurecendo assim, entardecendo. E aí de repente, ele pegou, parou o carro no meio do mato assim. Apagou a luz. E falou, olha só. Como é tudo escuro, né? Aí eu virei. Falei, vixe, mano. Eu pensei assim, primeiro, ele é mais forte que eu. Eu estou no meio do nada, longe da minha casa. Eu estou ferrado. Fala comigo, se isso não é graça. A graça de você confiar numa pessoa sabendo que Deus está no controle de tudo. Graça é favor imerecido. Sabe o que é graça? É você acordar todo dia de manhã e falar assim, obrigado Deus, por ter dado mais um dia. Graça é você fazer um miojo feliz. Oh, só tem miojo. Feliz! Sabe o que é graça? Você chegar no dia dos namorados e falar assim, graças a Deus, não tem que ir no restaurante, não tem que comprar presente para ninguém. Isso é graça. É você estar satisfeito, feliz e contente com tudo que Deus está fazendo. Quem está comigo até aqui, diga amém. Todo dia você fala assim, cara, o que eu tenho de diferente, o que eu tenho de melhor, de repente, que o povo que mata, o povo de Gaza, o que eu tenho? Você reconhece a pobreza e a miséria que você é, e você reconhece que só existe um Deus soberano. Quem é? Cristo, diga, Cristo. Irmãos, graça é isso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1, texto muito conhecido, diz, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam, diga comigo, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso... Calma aí que bugou aqui o negócio. Aqui. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Ao versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, diga, deixaram tudo, e o seguiram até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é poderosa e ela fala aos nossos corações. Te peço, ó Deus, fale uma vez mais. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus, fale ao nosso coração. Se o Senhor não estiver aqui, nós vamos embora. Não tem nada para fazer aqui. Não tem nada de legal aqui se o Senhor não estiver aqui. Se o Senhor não estiver aqui, vira um monte de gente chata, eu chato, todo mundo chato. Vira um monte de cadeira, de estrutura, mas se o Senhor estiver aqui, a alegria. Se o Senhor estiver aqui, a esperança de uma glória vindoura, Pai. Então esteja nesse lugar. O Senhor não é só o convidado, não. O Senhor é o anfitrião desta casa. O Senhor é o dono. Faz o que quiser do teu jeito. Do teu jeito é muito melhor do que o nosso. E nessa noite também te peço, Pai, usa-me apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá. Graça. Eu amo a graça porque basicamente é o favor de Deus conosco, nos chamando mesmo sem merecermos. Eu sempre brinco, né, também, aliás, graça é um dia que eu conversei com a Isa, mandei lá para ela, oi, e ela me respondeu como? Oi, ponto final. Porque quem responde com um oi e um ponto é o próprio Frozen, né, pessoa gelada, não sei, se você responde a pessoa com oi e um ponto, irmão, não conversa comigo não, que eu não gostaria de conversar com você. Mas graça foi a Isa, depois de 3 anos, gostar de mim ali, né? Ela olhar para mim. Graça é quando a gente não tem nada a oferecer e ainda assim o Senhor olha para nós com amor. Graça é o que a própria palavra diz. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga assim, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem noção disso? Deus nos amou primeiro. E quando eu estava meditando em relação à graça, eu pensei assim, cara, eu queria de uma forma prática, e vou tentar ser bem prático com vocês, eu queria que você prestasse muita atenção. Deixa o TDAH bater não. Presta atenção. Vou tentar ser prático, rápido, e eu tentei pegar uma história muito comum que eu amo. Eu amo Pedro. Se eu fosse olhar para uma história de um discípulo e falar assim, com quem que você se identifica? Eu, Eric, me identifico com Simão Pedro, que ele tinha problema. E eu também tenho. Então, eu gosto de gente problemática. Deus olha para as pessoas problemáticas e fala, eu gosto delas. Deus não gosta de gente perfeita. É uma frase que eu sempre gosto de repetir, que é, teu talento não faz Deus te escolher. E os teus defeitos não fazem Ele te excluir. Então, se você acha bom demais no que faz, beijo, porque não importa. Teu talento não é um parâmetro de escolha para Deus. Deus olha para você e fala, se Ele estiver disponível, eu uso Ele. E no meio do caminho eu aperfeiçoo Ele. Tem muita gente querendo falar assim, não, mas eu sou bom. Irmão, o seu talento, diante de um Deus poderoso, que sabe de tudo, que faz tudo, não importa. Mas se tiver 3, 4, 5 pessoas disponíveis aqui, nessa noite, nós podemos mudar a cidade de Balneário Camboriú, o estado e o Brasil. Tem alguém comigo aqui? Então o Evangelho de Lucas começa falando de homens que estavam lavando as suas redes. Quando a gente fala de lavar a rede, fala de dias de trabalho, noites de trabalho, ao qual você trabalha e não vê a recompensa do seu trabalho. Se você trabalha, de repente, talvez você é adolescente ainda não, mas você sabe que muitas das vezes é gratificante você trabalhar por algo e imediatamente receber a recompensa daquele trabalho. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com aplicativo, transporte. Ela trabalhou a noite toda,
O que é gratificante para ela? Chegar pela manhã e falar assim, recebi a recompensa do meu trabalho. Agora é muito ruim você trabalhar a noite toda, ficar lá esperando horas e horas e horas e horas, e chegar de manhã e falar assim, não mudou nada, as minhas redes continuam vazias. Aqueles homens eram experientes, diga, experiente. Os caras entendiam de pesca, eles entendiam do negócio, e eles trabalhavam de noite, porque segundo os pescadores, a noite é o melhor horário para pescar, sempre foi. Eu não entendo nada de pesca. Alguém entende de pesca aqui? Alguém pesca? Olha aí, não sabia que Balneário as pessoas pescavam, não. Pesca. Sabe, irmãos, aqueles homens usam técnicas para pescar. É à noite, é de boa, tem o horário certo. Basicamente não, obviamente eles se esforçaram, diga, esforço. Só que eu quero falar para vocês que graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. Vou repetir, graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de mérito. Veja, aquele homem, Simão, está lavando as suas redes. E basicamente, como eu disse, isso define o estado talvez de alma daquele homem. Trabalhou a noite toda, foi até o horário certo. Ele usa a técnica, usa a experiência, e qual que foi o resultado? Diga, 0. Os caras não pescou nada. Quando ele pega a rede vazia, o que ele está dizendo? Por hoje acabou. Rede vazia, pescar nada a noite toda significa assim, por hoje não deu nada, por hoje eu vou embora, não deu certo. Só que isso desmonta uma ideia muito comum, eu quero que você preste muita atenção nesse primeiro momento, para fazer sentido depois. O problema do homem não é falta de esforço. Simão se esforçou. Há quem diga, não, eu vou me esforçar muito para obter algo. Simão se esforçou muito pescando. Simão se esforçou muito de madrugada e mesmo assim não conseguiu produzir o que precisava. E aqui que eu quero entrar com o ponto central, diga central, da graça. O problema não é que você tenta pouco. O problema é que por mais que você tente de todas as suas formas, com todas as suas forças, você não vai conseguir gerar aquilo que só Deus pode te dar. Você pode fazer de tudo, você pode impressionar todo mundo, você pode impressionar seu pai, seu líder, seu pastor, você pode usar do teu talento, do teu esforço, de todas as formas, mas existe algo que só Deus pode fazer. Isso é graça. A graça não entra porque você parou de tentar. Não é porque, beleza, então eu vou parar de fazer esforço. Não. Ela entra porque ficou evidente que você entendeu que, eu sozinho não consigo, mas se Deus estiver na minha vida, com Ele, eu consigo. Quem está comigo até aqui? Isso atinge direto, diga, direto. Uma parada que eu chamo de raiz da meritocracia espiritual. Veja. Qual que é a lógica da vida? Todo mundo fala, se eu fizer mais, eu chego lá. Só que o Evangelho mostra, você pode fazer tudo certo dentro da sua capacidade e ainda assim terminar com as suas redes vazias. A lógica dos homens é, quanto mais eu fazer, mais eu tenho recompensa. Quanto mais eu fazer, mais eu vou obter o salário, as redes cheias. Mas o Evangelho mostra que, na verdade, você pode fazer tudo dentro da sua capacidade, dentro do seu talento, e ainda assim terminar com as suas redes vazias. Só que depois desse encontro, todo mundo sabe a proposta que Simão foi viver. Ele foi viver grandes coisas com Deus. Simão parou de se esforçar na sua caminhada com Deus? Simão começou a ficar frouxo com Deus? Não. Sabe o que isso revela? O esforço continua existindo. Só que agora o esforço não é caminho para aceitação. É resposta de quem já foi alcançado. Agora quem se esforça não está querendo se esforçar para ser aceito de alguma forma. Que é o que o Gu estava falando aqui. Talvez eu tenha que fazer, porque eu tenho que fazer algo a mais para as pessoas me notarem. Não, eu faço porque Deus já me notou. Eu faço porque eu já entendi um alto preço que foi pago por mim naquela cruz. Deu para entender a introdução até aqui? O que é graça? Diga amém. Amém. Irmão, graça é isso. Graça é você entender que não adianta nada você tentar estudar, fazer do seu jeito, fazer na força do homem,
porque suas redes vão continuar vazias, mas quando você entende que Cristo entra no teu barco, e se Cristo entrou no teu barco, quem criou os peixes também entrou, você vai ficar tranquilo. Você pode dizer um amém por isso? Antes o esforço era a tentativa da gente conquistar algo. Só que agora o esforço passa a ser fruto de algo que a gente já recebeu. Só que quanto mais a gente não entender isso, mais seremos pessoas esgotadas. E esse é um ponto muito importante. Eu já fui adolescente, e quando eu me converti, vou falar um bagulho para vocês aqui. Eu falei assim, a próxima mulher que eu beijar na boca vai ser a minha esposa. Diga comigo. Uau. Obrigado. Falei, é ela. Próxima mulher que eu... Selinho só. É ela. Passou 3 meses, irmão. Eu não aguentava mais. Cadê ela, pai? 1 ano nada. 2 anos nada. 3 anos nada. 4 anos nada. Só que teve uma parada. Eu falei assim, Deus, agora que eu me converti, eu era adolescente, tinha 16 anos. Agora que eu me converti, eu vou fazer essa parada de verdade. Eu não vou ser um babaca. Escuta o que eu vou te dizer. Eu não vou ser um babaca que só vem na igreja para fazer gracinha. Eu não vou ser um palhaço que vem na igreja para fazer, vai falar para as pessoas dar risada de mim. Sabe o que você é? Vira pro teu vizinho e fala assim para ele, você é chato. Você é chato, mano. Você é um cara chato. Mas por que eu tomei essa decisão? Por que eu tomei toda essa radicalidade? Por que eu fiz tudo isso? Porque quando eu aceitei Jesus, verdadeiramente, porque uma coisa é você ficar ouvindo falar todo o culto, outra coisa é você reconhecer Jesus. Quando eu fiz isso, essa parada, eu falei assim, cara, eu sei a desgraça que eu era. A desgraça que eu estava. Eu sei a miséria, o nojo, a pessoa infeliz que eu era. Quando eu olhei para mim, quando eu enxerguei a minha natureza decaída, a minha natureza humilhante, horrível, eu falei assim, não, pelo menos uma coisa eu vou tentar fazer. Pelo menos uma coisa eu vou tentar, na força da minha vida, fazer. É mostrar para Deus que eu não vou ser um infeliz dentro da casa dele, mas que eu vou honrar o nome dele aonde eu for pro resto da minha vida, seja com a mulher que eu vou casar, e se ela for a próxima, e mesmo que demore anos, e demorou para falar para você, mas mesmo que for só ela, e foi ela, porque ela foi a única pessoa que eu beijei na boca, depois que eu me converti, e casei com ela, e hoje eu sou pai, meu Deus do céu. Graça é isso. É você falar assim, cara, eu sou podre. E eu não vim aqui para patifaria. Eu vim aqui para exaltar um Deus que pagou um alto preço por mim. Você está comigo? Deixa eu te falar, Deus não começa quando você está cheio. Deus começa com gente que tem rede vazia. Então talvez você chegou aqui e falou, mas essa parada não é para mim. Pois é, não é, mas a graça te achou. Quem está comigo até aqui? Você fala assim, eu não tenho muito o que oferecer. Volta a repetir a primeira frase que eu disse, teu talento não importa. Quem sabe você fala assim, mas eu queria tanto ter esse dom que o pastor Gustavo tem, o pastor Eduardo Reis tem. Eu queria tanto ter esse dom de fala. Eu não é para mim, eu sonho talvez em um dia poder pregar o evangelho. Eu sonho um dia em poder ser um pastor. Irmãos, Deus não começa com gente que já chega com rede cheia. Porque na verdade, muitos que têm rede cheia não dão o valor que Deus merece. A glória que Ele merece. Quantos daqui vieram para Deus num dia difícil? Levanta a mão. Fala assim, eu vim para Deus num dia difícil. Não, peraí. Vamos lá. Existe pessoa assim que estava com a vida toda linda, cheirosa, cheia de dinheiro na conta e falou assim, eu estou de boa com a vida, mas agora eu vou para Deus. Existe você? Me dá um pouco de dinheiro aí então, velho. Rapaz, tá cheio. Quem é você que veio com a vida plena? Nós todos basicamente viemos para Deus em um dia difícil. O próprio apóstolo Paulo, no momento da vida dele, que ele estava se ensoberbecendo, Deus foi lá e colocou um espinho na carne de Paulo. Deus usa a dor para resolver a gente mesmo. Muitas das vezes Deus vai colocar a dor para nos colocar de volta ao rumo certo, a parada certa. Deus não quer saber de gente, entre aspas, vou generalizar, cheia de gente que tem redes cheias. Deus se importa, na verdade, com você que está com a sua rede vazia.
Talvez você fale assim, Eric, eu não tenho nada para oferecer. Então, bem-vindo. Tem lugar na mesa para você também. Porque não é a sua rede que vai ser exposta, vai ser o poder e a misericórdia de Deus que vai ser expressado no ambiente que Ele vai estar e te colocar. Quem está comigo até aqui? Sabe, irmãos, graça é isso. Uma voz antiga disse assim, a graça não encontra homens aptos, ela os torna. A graça não encontra gente talentosa, a graça torna essas pessoas talentosas. A graça não encontra gente bem, a graça deixa essas pessoas bem. E com isso eu quero trazer um segundo ponto para você. Graça não começa quando você busca Deus, começa quando Deus entra. Vou repetir. Graça não começa quando você busca Deus, graça começa quando Deus entra. O texto não mostra Simão procurando Jesus. Simão estava procurando Jesus? Diga não. Quem achou Simão? Jesus foi ao encontro a Simão. Com isso eu tenho sempre um entendimento comigo. Irmão, não é você que vai até a oportunidade, é a oportunidade que chega até você. Por exemplo, Elias passa, joga o manto. Quem corre atrás do profeta? Eliseu. Ele corre, mas quem que estava parado arando o campo? Eliseu. Elias chega, joga o manto. Veja, não é você que corre atrás da oportunidade, não é você que corre atrás do manto, é ele que vem. Com pessoas que estão sempre em movimento. Diga, movimento. Mas perceba uma coisa. Simão não tinha nada a oferecer. Suas redes estavam vazias, não tinha nenhum dom, nenhum talento, nada. O cara estava ali de boa e de repente Jesus aparece. Ele não faz nenhum tipo de oração. Simão não faz nenhuma campanha religiosa, ele não fica lá orando arabadaia todo dia. Simão não fica fazendo nada, ele está só sofrendo. Passei a noite toda sem pescar nada. Ali só tem um homem cansado, frustrado, que está lavando a sua rede. E de repente, Jesus se achega. Quantos lembram do dia que Jesus te achou? Levanta a mão assim. Quantos lembram do dia que Jesus te encontrou? Que dia? Eu me lembro. Eu estava na casa de uma menina e eu falei assim para ela, beijo, fofa. Estou indo embora. Cheguei até o ponto de ônibus, falei, vou embora, vou pegar o ônibus aqui não. O ônibus não passou, entrei na igreja, o pastor olhou para mim, começou a liberar um monte de coisa da minha vida e começou a sair catarro para todo lado assim da minha cara, assim. Comecei a chorar, catarro na orelha, catarro no nariz. E naquele dia eu encontrei Jesus. Veja, sabe o que é o louco? Ninguém foi pregar para mim. Preste muita atenção aqui, ó. Ninguém foi pregar para mim. Ninguém chegou lá na porta da casa da menina e falou assim, opa, conhece Jeová? Não, não foi assim. Simplesmente um dia, eu fui até o ponto de ônibus. E daquele dia o ônibus não passou. Sabe quem que me encontrou? Jesus. Ele me achou. Ele arrancou os catarros do meu nariz e me fez chorar. Ele me mostrou o valor que eu não tenho, mas a cruz mostra. A cruz realça o meu valor. Ele nos acha. Então, isso acaba com a ideia de que é o homem que vai até Deus. Não, é Deus que resgata o homem. É Deus que vai até o homem. Simão estava lá lavando as suas redes, não tinha nada a oferecer, mas de repente Jesus chega. De repente Deus chega. Como assim Deus? Na teologia a gente chama isso de união hipostática. Jesus não é 0,5% homem, nem 0,5% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ou seja, Jesus é 200%. Ele é 200% para mostrar a lágrima de um homem que pode ser derramada. E também Deus, para mostrar que pode se levantar dentre os mortos. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é único. É Ele que nos resgata. De repente, então, chega um Jesus num barco que não teve convite. De repente, chega Jesus num barco que não teve preparação. De repente, chega Jesus num barco que não tinha nenhuma pré-condição. E isso aqui é vamos dizer, uma ferida para esse sistema religioso que a gente vê nos dias de hoje. Porque talvez a gente é treinado a pensar que a gente tem que batalhar, e lutar, e suar, e pingar. E aí a gente usa aquela frase assim. Talvez você já ouviu essa frase. A pessoa pagou o preço. Ah, mas a pessoa pagou o preço para estar comigo. Irmão, que preço? Se só um preço foi pago. O de Cristo. Tudo já foi pago. A recompensa é uma só, Cristo. Ah, mas tem que pagar o preço para andar comigo. Quê? Tem uma frase muito popular que a gente ouvia antigamente que era: águia anda com águia. Ah, pelo amor de Deus.
A gente olha um Jesus que se assentou com publicanos, pecadores, gente que não tinha valor nenhum. Jesus se assentava à mesa com pessoas que não tinham nada a oferecer e Jesus mostrava a elas o valor de cada uma. Isso é graça. É Jesus se assentar na sua mesa, olhar para você e falar assim, cara, você não tem nada para oferecer para mim mesmo, mas você é bem-vinda na minha mesa. Isso é graça. É Jesus já chegar num barco de um Simão que estava detonadamente, irmãos, vem comigo, presta muita atenção. Eu quero que você entre nessa história. Imagina você estar a noite toda sem pescar nada e de repente chega um homem lá falando assim, ei, me empresta seu barco, eu vou fazer um culto. O cara pega, empresta o barco para Jesus. Jesus pega, faz um monte de milagre lá, porque imagina um culto onde Deus prega. Já parou para imaginar um culto onde Deus prega? É loucura, sim ou não? Teve milagre? Sim, obviamente, é Deus pregando. Agora imagina só, Jesus pegar o barco de um homem, esse homem vê o problema de todo mundo sendo resolvido, menos o dele. Qual que era o problema dele? As redes estavam vazias. Sabe qual que é a lógica da graça? É você ver Jesus ter que pegar seu barco, resolver o problema de muita gente, enquanto o teu problema não foi resolvido. Essa é a lógica da graça. É você ver Jesus pegar, operar no teu barco, resolver o problema de muita gente, enquanto talvez você ainda não avançou. Enquanto você ainda, talvez, não saiu do lugar. Graça é igual a verdadeira amizade. Como assim, Eric? Sabe qual que é a verdadeira amizade? Não é aquele irmão, aquela irmã que chora quando você está triste, não. A pessoa está chorando, você fala, não, pera, eu vou chorar com ela aqui, e começa todo mundo a catarrar. Não é isso a verdadeira amizade. Não é isso. Está todo mundo desgramadamente hoje em dia. Está todo mundo ferradamente hoje em dia. Para chorar é só ficar com o olho fechado e pensar, rapaz, minha vida é triste. E aí já desce uma lágrima. Sabe qual que é a verdadeira amizade? É você verdadeiramente se alegrar quando o outro vence. Sabe quando a sua amiga, seu amigo realmente conquistou a parada? Ela conquistou, mano. Você não. Você continua torcendo pro Palmeiras, mas ela conquistou. Ela avançou. Ela conseguiu, ela foi. E você não, mas você genuinamente se alegra. Essa é a verdadeira amizade. A verdadeira amizade é quando você olha para o seu amigo e fala assim, cara, eu me alegro de você. Eu me alegro onde você está chegando. De verdade, mesmo que eu esteja aqui sofrendo que nem um porco, eu me alegro de você. Quem tem um amigo assim, dá um glória a Deus. Não mente não, hein, mano. Em nome de Jesus. Agora vira para ele e fala, você é meu amigo? Paga minha janta. Sabe, irmãos, não teve convite de Jesus naquele barco. Aliás, não teve um convite de Pedro. Jesus entrou no barco. Isso é ofensivo para a lógica religiosa. Porque a gente foi treinado a pensar que Deus responde à busca humana. A gente foi treinado a pensar que Deus responde ao quanto mais nós nos esforçamos. Às vezes que Lutero foi tentar falar, não, a graça te acha. Nós só conseguimos amar. O 1 João diz, nós só o amamos porque Ele nos amou. Nós só fazemos porque Ele pagou um preço. Nós só estamos aqui nessa noite, por quê? Porque Ele marcou na agenda do céu que eu estivesse aqui nessa noite. Eu só levanto a mão porque Ele me deu saúde para levantar a mão. Eu só toco baixo porque Ele me deu talento para tocar baixo. Ou seja, a nossa adoração só existe porque Ele nos permite adorá-lo. Ele faz. Embora Ele te dê o livre-arbítrio, a livre agência, mas Ele faz. Nós só temos esse sentimento de desejo por Ele, porque Ele primeiro pagou um preço de sangue por nós. Quantos amam esse Jesus? Dá uma glória a Deus no seu lugar. Nós só amamos esse Deus porque primeiro Ele nos amou. Simão não foi até Jesus. Jesus invadiu o espaço de Simão, irmãos. E isso é o coração da graça. A busca do homem por Deus nunca é o ponto de partida. Preste atenção, a busca do homem por Deus nunca é o ponto de partida. Ela é sempre resposta a um Deus que já se aproximou primeiro. Se Deus não entrar no teu barco, você vai terminar igual Simão, vazio. E isso também destrói a ideia de que o homem por si só consegue gerar aproximação com Deus. Você não encontrou Deus por mérito.
Você não encontrou Deus porque você tomou uma boa decisão, preste atenção. Você não encontrou a Deus porque você tomou só uma boa decisão. Você respondeu a uma iniciativa que Ele teve, Ele começou. E até aquilo que você chama assim, eu fui lá para a igreja, já era Deus te atraindo. Já era Deus te chamando. E tem mais um detalhe aqui, irmãos. Jesus entra no barco, e Ele não começa começando tratando Simão. Ele começa ensinando a multidão. Você vai muitas vezes na sua vida ter que ver Deus entrar na tua vida, Deus entrar no teu barco, e perceber que você não é o queridinho de Deus. Já viu a menina que fala, Deus é pai de menina. Deus é pai de menina. E romantiza a parada. É fofinho mesmo. Eu falaria para minha filha, Deus é pai de menina, tá? Quieta. Mas na verdade não, a gente romantiza a parada. Nós, como homens e mulheres de Deus, vamos ter que ver Deus entrar no nosso barco, resolver todo mundo antes, e se contentar e falar assim, pelo menos Ele entrou no meu barco, mesmo que ainda não tenha o que eu quero. Isso desmancha a ideia de que nós somos amadinhos por Deus. Sabe aquela parada que você tem, eu sei que Deus tem, isso não é para desvalorizar você, pelo contrário, você é amado, mas sabe aquele negócio, aquele ego que a gente cresce na religião, falando assim, eu sei que eu tenho uma parada, e de repente eu vou lá na frente, para o profeta colocar a mão na minha cabeça e liberar, irmão, não. Talvez, posso te falar, talvez você não vai viver nada, você só vai viver, você é um cara normal, tranquilo. E você deve ficar plenamente feliz, porque isso é graça. Deus te encontrou mesmo assim. Graça não é você querer fazer tudo, porque se você quer todo o tempo benefício de Deus, você não entendeu a graça. Sabe, a pessoa, não, mas eu sou crente, mas eu sei que eu vou pregar para as nações. Irmão, você não prega nem para a esquina da tua casa. E é esse sentimento, esse ego inflado. E se Deus não fizer nada, você vai amar do mesmo jeito? Você vai ficar todo domingo aqui, todo sábado aqui, toda sexta aqui, fazendo as mesmas coisas se você não tiver recompensa nenhuma? Você vai permanecer fiel do mesmo jeito? E se você perder tudo, você vai amar Deus do mesmo jeito? Se sim, você entendeu a graça. Se não, nós precisamos entender o que é a graça de Deus. É um favor imerecido. Eu não mereço, eu não tinha nada, mas Ele me deu. Porque, não sei. Por que Ele me chamou para a mesa? Não sei. Por que Ele nos chamou para estar aqui nessa noite? Não sei. O que eu e você tem para oferecer? Nada, nós é chato. Cara, nós é chato. Sabe aquele dia que você não aguenta nem você mesmo? Quem já passou por isso? Você falou demais, você fala, rapaz, não me aguento. Falei demais, eu não me aguento. Eu não aguento mais ouvir minha voz. Por quê? Porque você é chato, eu sou chato. E por que nós estamos aqui? Porque é graça. Deus nos achou. Deus nos encontrou. E se Deus não fizer mais nada, está tudo certo. Graça. Eu não preciso ficar tendo que buscar benefício. Eu não preciso ter que pagar preço. Graça é isso. Já foi pago um alto preço. Por isso que eu não vou me esforçar para alcançar algo. Eu me esforço porque já fui alcançado. O esforço não deve ser uma moeda de troca. Presta atenção. O esforço não deve ser uma moeda de troca. Você não se esforça porque você quer um benefício. Você se esforça porque Deus já fez. E mesmo que você não avance, mesmo que você esteja no mesmo lugar todos os dias, do resto da sua vida, você vai ficar em paz, porque você está plenamente contente com a graça de Deus. Isso desmancha a ideia de que todo momento você vai ganhar um bem, todo momento você vai avançar. Nossa, a geração está sendo comprimida nesse tipo de pensamento. Nós vamos ganhar muito dinheiro, nós precisamos fazer um infoproduto, nós precisamos estar na internet, nós precisamos ter muitos seguidores, nós precisamos avançar. E todo dia você acorda com essa pressão psicológica, do todo mundo tendo que falar, você tem que fazer isso, você tem que crescer. E você olha para o lado, está todo mundo, parece que está beijando a boca e você está sozinho, vendo nada. Está todo mundo avançando e parece que você não. E essa pressão do mundo, escuta, isso é o inverso de graça. Porque a graça nunca nos prometeu bens materiais. A graça é só você entender, já foi pago um preço. Tá bom?
Jesus entra num barco de um cara que não tinha nada a oferecer, mas esse também é o oposto da graça. Mesmo que eu não tenha nada para oferecer, aí Deus expõe a tua mesa. Mas nós vamos seguir. Sabe, irmãos, o barco de um homem frustrado vira uma plataforma para algo eterno. Quem sabe o seu barco não está aqui agora tudo arrebentado, destroçado. Pode ter certeza, você pode estar sentado de repente do lado de alguém que está com o barco remendado. Você pode estar sentado do lado de alguém que está falido, cansado, depressivo. Mas também cuidado, você pode estar sentado do lado de alguém que vai marcar essa geração. Porque esse mesmo barco quebrado é o mesmo barco que Deus usa, gente quebrada, para falar assim, ó, chega, vamos embora, eu tenho algo muito maior que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, sua mente nem imaginou o que eu tenho para gente quebrada, que entende a graça de Deus. Você está comigo? O barco de um homem frustrado vira plataforma de algo muito maior. Nesse barco não tinha mérito. Nesse barco não tinha preparo, a pessoa não ficou lá estudando muitos anos, isso não isenta a responsabilidade, por favor, sejamos maduros, mas ali não tinha preparo, ali ninguém foi avisado, Deus vai entrar aí no teu barco de repente, existia só um barco, só que quando Deus entra nesse barco tudo muda. Quando Deus entra no teu barco, tudo muda. E nessa noite há um convite de Deus para você. Deus quer entrar no seu barco. Eric, eu não tenho nada, tudo bem. É aí que a graça entrou também. Eric, meu barco está afundando, tudo bem. A graça inunda o teu barco. Eric, eu não tenho nada a oferecer. Agora sim, você entendeu a graça de Deus. Escuta uma parada. Eu vou ficar louco. Para de medir as suas amizades. Eu tenho raiva disso. Sabe qual que é a maior alegria do meu coração? Aí você prova. Eric, eu amo, eu viajo, gente, pra caramba. É legal viajar. E a gente conhece todo tipo de gente. Mas sabe qual que é a alegria do meu coração? Sentar com gente ferrada. Porque quando eu sento com gente muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso. Eu falo, que preguiça, mano. Que preguiça. Que preguiça de gente que quer ficar toda hora mostrando algo. Que preguiça de gente que quer toda hora ficar impressionando algo. A pessoa a todo momento quer impressionar. Sabe qual que é o pior tipo de gente que eu conheço? Que eu falo assim, que não dá. É gente que não expõe seus erros. Senta com a pessoa não fala um erro dela. Aí não senta com essa pessoa, mano. Aí você pode ir embora, fala, sai do meu barco. Essa pessoa não fala. Ela toda hora está bem, já viu? Eu estou bem, não, tranquilo. A pessoa não expõe, gente, eu amo sentar com gente que fala assim, cara, estou ferrado. Estou lascado. Estou devendo as pernas. Estou com vontade de beijar na boca. Eu amo sentar com gente que é vulnerável. Gente que fala assim, cara, não, eu nasci na quebrada, mano. Eu nasci já errado. Eu já nasci devendo. Eu já nasci tudo errado. E quando chega alguém que chega para mim e fala assim, não, mas eu sou muito bom. Eu falo assim, então tá bom, vai ser bom para lá. Agora tem gente que fica medindo a amizade. Escuta, você não entendeu a graça então. Porque se você só quer se assentar com gente que talvez tem algo para te oferecer, você é o pior tipo de gente que pode existir. Porque o que eu vejo na palavra de Deus é Jesus se assentando com pessoas lá em Betânia. Pessoas pobres, simples, quebradas, humildes. Jesus sentando e conversando com gente que devia imposto. Gente que a sociedade negava. Jesus sentando e conversando com gente endividada. E Jesus tem prazer nessas pessoas. Se você está falando assim, eu só quero me conversar com o fulano lá. Todo mundo fica em volta do fulano porque o fulano tem dinheiro. Irmão, tudo bem você ter dinheiro, mas se você é chato, se converta em nome de Jesus nessa noite. Agora, não meça suas amizades pelo aquilo que a pessoa tem a oferecer. Seja de verdade. Entre no barco de pessoas quebradas
e mostra para ela, eu também fui quebrado, mas a graça me alcançou, e um dia Jesus me chamou para sua boa e infinita obra, e eu não tinha nada e continuo não tendo nada, mas aquilo que eu tenho eu reparto com você, e nós dois juntos, nós três juntos, nós quatro juntos, vamos avançar para algo muito maior que nós, mesmo que isso não nos dê benefícios, mesmo que isso não nos traga recompensas materiais, mas a nossa recompensa é uma só, e ela tem nome, ela se chama Cristo Jesus. Basta! O barco de um homem quebrado, o barco de um homem que não tinha nada, virou plataforma de milagre para gerações inteiras. Como assim, Eric? Hoje a gente prega de um barco que não tinha nada. Hoje a gente está aqui publicamente pregando de um barco que não tinha nada para oferecer. Está vendo que como a sua história triste Deus pode transformar em propósito? Está vendo que como a sua dor Deus pode gerar propósito na vida do outro? A história de um barco, de uma rede rasgada sem nada, é testemunho público para nações e nações inteiras até que Jesus venha. A história de um cara que devia as pernas é testemunho para a gente e para nações inteiras, para o resto da nossa vida. E você falando assim, não, eu tenho que mostrar os meus bens materiais, não, eu tenho que mostrar as minhas qualidades, as minhas honrarias, não, eu tenho que mostrar o meu serviço, irmão. Apenas mostra teu barco quebrado, apenas mostra que a graça entra, a graça acha, a graça invade. Eric, mas no meu barco eu não sei falar, Moisés não sabia. Eu sou covarde, Jonas também era. Eu devo as pernas, Simão também devia. Eu sou rejeitado, Davi foi também. Mas quando Deus chega, Ele não olha talento, Ele não olha capacidade, Ele olha você. E mesmo você não tendo nada a oferecer, Ele fala, mas fui eu quem fiz, e eu amo completamente, é meu, é minha, e eu pago um preço por amor a você. Isso é graça. Graça. Só de pensar na graça meu coração já acelera. Porque o que tenho eu a oferecer? Veja, quando Deus entra, tudo muda. Quando Deus entra no teu barco, tudo muda. Mesmo que você não entenda nada que esteja acontecendo. Você sabe que Deus entrou na tua vida? Tudo bem. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo, mas Deus entrou, então fica tranquilo. Vai dar certo. Vira para o teu vizinho e fala, vai dar certo. Porque isso é graça. Mesmo que a gente não compreenda os passos, mesmo que a gente não entenda depois, mesmo que a gente não entenda o processo, e mesmo que não seja conforme eu quero, a graça entrou. Está tudo certo. A conta foi paga. Deus vai fazer. Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar? Veja no texto. Chega um momento então que Jesus chega para Pedro, depois de pegar o barco dele emprestado, e fala assim, beleza, curei aqui um monte de gente, salvei aqui os bandos de errado aqui, mas você continua com a sua rede vazia, né? Continua. Então vamos fazer o seguinte, vamos a águas mais profundas. Olha a parada aqui. Primeiro, nós já aprendemos que quando Jesus entra no nosso barco, muitas das vezes Ele vai resolver o outro antes da gente. E a graça faz com que a gente fique plenamente feliz com isso. É a satisfação de você ver o outro avançando. Ok até aqui? Diga amém. Só que existe algo muito mais importante também. A graça nos chama para um além. Aqueles que entendem a graça falam assim, não dá para viver de beira de praia. Aqueles que entendem o poder da graça falam assim, eu não posso ficar só vendo milagre na beira da praia. Existe uma chamada de Deus para você, águas profundas. A graça faz com que você entenda, cara, eu nem merecia Deus estar no meu barco, então se Ele está me chamando, eu largo o lugar estável, eu largo o lugar de estabilidade e eu vou para a margem do rio. A graça faz com que a gente dê passos desconhecidos. A graça faz com que a gente pise em lugares que talvez na nossa racionalidade não pisaríamos.
A graça faz com que a gente entende, se Deus pagou um preço alto por mim, e Ele plenamente entregou sua vida, então eu confio no agir dele, e eu confio que o que ele tem para mim é muito melhor, embora os meus olhos e o meu coração não permitam entender, mesmo que longe da margem da praia, seja talvez na minha concepção não seguro, eu sei que se Deus entrar no meu barco, eu estou plenamente seguro. A graça traz essa revelação de que é uma dependência completa, e ele chama, vamos a águas mais profundas. Simão basicamente responde assim, a gente tentou a noite inteira e não pegou nada. Sabe o que era Simão falando para Deus? Eu sei como isso funciona, Jesus. Eu sei como é pescar, mano. Eu já fiz isso trocentas vezes. Eu já pesquei umas par de vezes, cara. Você acha que eu não sei como é que é a parada? Você acha que eu não sei que tem que ser à noite? Você acha que eu não sei que tem que ser de madrugada, que tem a técnica X, a técnica Y? Você acha que eu já não fiz outras vezes? E tecnicamente, convenhamos, Simão não está errado. Só que ele está preso ao que ele já sabe. Quantos de nós estamos presos naquilo que a gente acha que é o certo? Mas o que você acha que é o certo não importa, o que a Bíblia diz é o certo. Aquilo que você tem como certo na sua vida não importa, mas é o que a Bíblia diz é o correto. Aquilo que você acha que é bom para você, se não está na Bíblia, não é bom. O seu método não importa. O seu jeito adolescente chato não importa. O meu jeito chato, insuportável que eu sou também não importa. As minhas manias não importam. O que importa, Eric, o que a Bíblia diz. E se está na Bíblia eu faço. Simão não está errado em dizer, eu fiz isso a noite toda. Eu já tentei de todas as formas, eu já lancei, já fiz as estratégias. Só que ele está preso naquilo que ele acha que sabe. E é exatamente isso que a graça confronta. A reforma, quando a gente fala de reforma, ela tem que começar na mente. Lutero rompe com a ideia de que o homem alcança Deus pela sua própria capacidade. É isso que Lutero está tentando bater. E aqui em Lucas 5, Jesus está fazendo exatamente isso com Simão. Ele está dizendo, eu estou reformando a forma como você, Simão, enxerga a realidade. Aquilo que você entende como padrão não funciona, mas o meu jeito funciona. Se existe um avanço de Deus para você, mesmo que isso fira a lógica humana, vá, avance. Eric, mas isso não é uma palavra para adolescente, irmão. Quantas vezes como adolescente eu tive que avançar falando assim, Deus, eu nem sei para onde que eu vou, mas se o Senhor estiver na parada eu vou contigo, tomando decisões, principalmente decisões amorosas, no sentido emocional da coisa, decisões de vícios pornográficos. Eu fui viciado em pornografia, fui preso nessa desgrama. Era uma parada que, mano, eu não aguentava mais. Todo dia. Como é que eu posso falar que compreendo a graça se sou preso nisso? Como é que posso falar que sou crente, que compreendo a misericórdia e a graça de Deus, se eu entendo que graça é isso? Deus me amou mesmo eu não merecendo. Como é que eu continuo do mesmo jeito? Como é que a gente continua a vida sem ler a Bíblia? Rapaz, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me acho nojento. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo nojo em mim, mais eu tenho raiva de mim. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu encontro as minhas imperfeições. Quanto mais falo, gente, eu já li a Bíblia umas partes de vez, e quanto mais eu leio ela, mais raiva eu tenho de mim. Imagina, como é que consegue gente não ler e ficar achando que está bem? Como é que tem gente que não lê e fala assim, está tudo bem? É isso que a graça mexe conosco, irmãos. Ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela tira a nossa perspectiva de pensamento. A reforma na mente é isso. Romanos 12:2 diz sobre uma mudança de mentalidade. No grego é metanoia. Nós mudamos a renovação da mente. A graça gera isso em nós. Gera esse sentimento de falar, cara, eu não presto, eu não tenho nada a oferecer, mas Ele me ama, Ele me deu vida, Ele me deu gás, Ele me deu disposição. E se eu estou aqui hoje adorando num país que pode adorar, é porque Ele permitiu, então Ele é digno da minha adoração. Simão estava tentando falar, eu sei como funciona, eu sei como pega peixe. E Jesus está falando assim, Simão, o primeiro ponto da graça é que eu vou ferir a tua lógica.
Eu vou ferir aquilo que você acha como certo. Eu vou ferir a tua mentalidade. Não é do teu jeito, mas fica tranquilo, eu entrei. E mesmo que não seja do teu jeito, fica tranquilo, Deus entrou. A reforma começa na mente. Até então, Simão vivia assim. Presta atenção. Simão pensava, eu sei, eu tento, eu controlo. Só que agora Jesus chama ele para outro lugar. Eu falo, você confia, eu faço. Simão pensava, eu sei, eu tento, eu controlo. Jesus fala, eu falo, você confia e eu faço. Jesus muda, Jesus inverte. A graça te tira do controle. A graça te tira do lugar de onde você achar, está tudo sob controle. Não, a graça você entende, eu mesmo não consigo controlar a minha vida, mas Deus governa sobre a minha vida. A graça te tira desse lugar de achismo. A graça te tira desse lugar de soberba. A graça te tira desse lugar de falar, talvez eu vou viver muitas coisas. Sabe por que muita gente não voa com Deus? Deus não sopra? Porque sabe que se tiver oportunidade, morre em si mesmo, não compreendeu a graça. Talvez você pode ser crente e viver a mesma coisa todo dia, porque Deus sabe que se te entregar, a soberba vai aumentar em cima da graça, vai preceder. Deus não sopra porque não compreendemos a graça de Deus. Lutero entendeu isso, escreveu as 95 teses. É graça, somente pela graça. Não temos nada a oferecer, mas Ele vem, e quando Ele vem é irresistível. A graça te tira do controle. Simão continua dizendo, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as minhas redes. Sabe o que é isso? Simão não entendeu. Simão não concordou completamente. Tem vezes que você nem vai tentar conseguir concordar, porque a sua lógica não permite. Ele só se decidiu não se apoiar mais naquilo que ele sabe. Simão só decidiu não se apoiar naquilo que ele entende como certo. E isso é uma reforma de mente, isso é uma reforma de graça. É quando você para de viver baseado na sua própria leitura de vida e começa a submeter ao que Deus falou a seu respeito. Quando você para de ter uma leitura da tua vida como achismo, eu vou fazer o que é certo, eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser um advogado, eu vou ser um não sei o que, e você fala assim, Deus, eu vou fazer exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Não é baseado no seu achismo, não é baseado naquilo que você acha como certo. Graça é isso, é você se submeter a uma palavra, e se você tem uma palavra, você tem tudo. A graça nos leva para esse lugar. Deixa eu te falar, todo mundo tem uma noite inteira sem pescar nada. Todos nós nessa vida vamos passar por dias difíceis. Todos nós vamos ter um Judas na nossa caminhada. Se Jesus, que é Jesus, teve um Judas no pacote, que dirá nós? Só que Jesus não escolheu Judas porque ele é Judas. Jesus escolheu Judas porque Jesus é Jesus. Isso não muda quem Jesus é. Todos nós vamos ter noites difíceis. Todos nós vamos ter noites vazias. Todos nós vamos ter noites onde parece que as pessoas vão nos trair, parece que as nossas redes estão vazias. Todos nós teremos noites onde os dias serão difíceis, não terão palavras bonitinhas para nos consolar. Todos nós vamos falar frases, já tentei. Todos nós vamos ouvir, já vivi isso. Todos nós vamos falar coisas do tipo, não sei. Todos nós vamos passar por noites traiçoeiras. Todos nós vamos passar por dias onde parece que a mente não chega. Mas aonde a sua mente não chegou, Deus chegou primeiro. Aonde a sua mente ainda não chegou, Deus já chegou lá. Aonde a sua mente humana idealiza o certo, ou achismo seu humano fala, isso é o lugar certo, o pensamento de Deus que é soberano já chegou primeiro. Quem está aqui até aqui, já estou terminando, diga amém. Irmãos, entenda uma coisa. Você vai dizer frases, já tentei, já vivi, isso não funciona. Foi a mesma coisa que Pedro falou. E sem perceber a gente começa a filtrar Deus pela nossa experiência. A gente limita Deus pela nossa experiência. A gente acha que Deus não pode fazer algo na nossa vida porque a nossa experiência não permite, a nossa ideia humana não permite. Novamente, a graça entra para ferir a lógica humana. Não é do teu jeito, o teu pensamento não funciona. Mas quando a graça vem, ela reforma, ela quebra padrões. Sabe, irmãos,
Para te tirar do lugar onde você está, você precisa entender que Deus vai te levar para um lugar onde você precisa aprender a confiar. É um lugar de dependência, é um chamado. Vamos para um lugar mais quietinho, mais íntimo, só eu e você. Irmão, se você não reformar a forma como você confia, você vai continuar preso ao que você acha que sabe. E o problema é, aquilo que você acha que sabe, não é suficiente para viver o que Deus tem. Aquilo que você acha que você sabe, não é suficiente para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou fechar com 2 pontos para ser rápido. Primeiro, graça não te promove. Presta atenção. Graça não te promove. Ela te coloca no seu lugar. A graça não te promove. Não é isso. A graça não é promoção. Nós não fazemos porque nós queremos ser promovidos. Graça te coloca, na verdade, no seu lugar certo. Veja só, Simão obedece, o que acontece? Vem a pesca. E não é só uma pesca normal. Essa é chamada da primeira pesca milagrosa. O texto fala que as redes começaram a se romper. Eles chamam outros barcos e os barcos começam a afundar. Sabe o que é isso aqui? Não é só provisão, é um transbordo da parte de Deus. O barco do cara fica com tanto peixe. Agora eu quero que você pense comigo uma parada aqui. Um pescador passa a noite toda sem pescar nada. E de repente, em minutos, tem peixes suficientes para mudar a realidade financeira dele. Sabe o que era isso? Naquele tempo, um peixe custava 1 denário. E 1 denário era 1 dia de trabalho. A pessoa recebia um denário por 1 dia de trabalho. Era tanto peixe, segundo os teólogos, que tinham aproximadamente 2.000 peixes naquele barco. O que é 2.000 peixes? 2.000 dias de trabalho. Sabe o que é 2.000 dias de trabalho? Mais de 5 anos de salário caiu na sua conta. Imagina um Pix caindo de 5 anos na sua conta agora. Quem recebe, em nome de Jesus? O cara era falido. E de repente é tanto peixe. Quando a rede rasga, não é só uma provisão ali, é um transbordo de Deus. Um pescador que não tinha nada a noite inteira e de repente em minutos tem dinheiro, ganhou na loteria. Só que o interessante do texto, preste muita atenção, mas presta mesmo. O foco do texto não está no quanto ele ganhou. Eu vejo que o foco do texto está na reação de Simão. Ele vê dinheiro caindo, olha o Pix caindo. Sabe o que ele faz? Ele se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Graça. Isso é muito forte, irmãos. Sabe o que o milagre fez? O milagre não fez ele se sentir vencedor. O milagre fez ele se enxergar. Presta atenção aqui em mim, ó. 1 minutinho. A luxúria, o dinheiro, o tanto de peixe, não fez Simão Pedro se sentir um vencedor vencido. Pelo contrário, ele se enxergou. Ele olhou quem ele era. Sabe o que a gente espera de alguém como Simão nesse momento? Que diante de um resultado desses, a pessoa celebre, se sinta capaz e fala: realmente, consegui. Só que Simão faz o oposto. Simão, ao olhar o milagre, ele se coloca no lugar dele. Simão olha o milagre e fala: agora eu entendi quem eu sou de verdade. Simão olha o milagre e fala: muito mais do que o presente, eu percebi que o presenteador entrou no meu barco. Simão olhou a destreza da vida dele e percebeu: muito mais do que o benefício, é quem entrou no meu barco. Sabe, irmãos, o milagre não levantou o ego de Simão. O milagre quebrou o ego de Simão. Porque no fundo ele percebe: o que está acontecendo aqui não tem a ver comigo. O que está acontecendo aqui no meu barco não tem relação comigo. E é aqui que muita gente se perde. Querem viver o resultado da graça, sem passar pelo quebrantamento que a graça produz.
Muitos querem passar pelo resultado da graça, falando assim, a graça me basta, e cantamos a graça. Mas não queremos passar pelo quebrantamento que a graça produz em nossa vida. Não existe graça sem revelação. Não existe graça sem antes você perceber que o cara que fez o milagre no seu barco, na verdade o objetivo não era o milagre, não era o presente, mas era ele falando, o presenteador chegou. O presenteador chegou. Isso aqui, ó, esses piques no chão aqui de peixe, é só peixe, mas o dono dos peixes entrou no teu barco. Graça. Graça. A graça inverte a lógica humana. Não existe graça se você não tem a revelação de um Deus que entrou na tua vida, que talvez você conquistou o que você queria, mas você não prestou atenção que na verdade o objetivo dele não era te dar o presente, mas era que você notasse ele e falasse, ele sempre esteve ali, ele sempre estendeu a mão, ele sempre esteve ali quando eu precisei dele, ele nunca me abandonou. E nós estamos com amnésia espiritual e se tornando incrédulos, porque toda vez vivemos milagres, nos esquecemos dele, mas dessa vez nós precisamos lembrar que muito mais do milagre em si é quem operou o milagre. Irmãos, quando Deus se manifesta de verdade, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você reconhece, você enxerga a grandeza dele e você enxerga a sua real condição. Quando Deus se manifesta, você vê quem ele é verdadeiramente e você reconhece o quão ruim nós somos. Por isso que de repente Simão não pede mais peixe, ele não pede mais nada, ele só reconhece, eu não sou digno de estar aqui. E é exatamente aqui que entra o lugar certo. Graça não te promove no sentido de inflar quem você é. A graça te alinha, ela te coloca num lugar de dependência, de humildade e de verdade. A graça revela o pecado antes de revelar o propósito. A graça revela o quão ruim você é, antes de dar o destino que você tem que ir. Por isso que muita gente no Novo Testamento quer a resposta que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou? Quer a prova? Veja a vida dos discípulos. Veja como esses homens entregaram tudo, morreu de ponta cabeça no mato, no balde de óleo frito, na ilha abandonado, na cruz de ponta cabeça. O que levou esses homens a fazer isso? O reconhecimento da graça. Eles olharam para si e falaram, eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, mas Deus me amou. Pode vir a banda. Irmãos, a graça revela o pecado antes de revelar o propósito. Nós precisamos reconhecer a nossa podridão. Nós precisamos reconhecer que sem Cristo não somos nada. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus não dá. Mas veja, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim porque eu sou pecador. John Owen dizia, quanto mais o homem vê a Deus, mais ele vê o seu próprio pecado. Quanto mais o homem enxerga a Deus, mais ele enxerga em si os seus próprios pecados. Quanto mais eu nado nesse oceano de graça, nós estamos aqui num oceano de graça, e ele nos inunda, e mesmo cheio de erros e de defeitos, esse oceano de graça vem nos mergulhando e dizendo, você pode estar, não por mérito, mas porque eu te amo. E quanto mais a gente entende esse preço, esse dom do amor de Deus, essa beleza de Cristo em meio ao caos, mais a gente enxerga, obrigado Jesus, eu não tinha nada a oferecer, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas você me ama, mas você me deu um lugar, mas você me chamou para essa cruz maravilhosa. Quando Pedro tem uma visão correta de quem Jesus é, presta atenção que eu vou fechar aqui. Quando Pedro tem uma visão correta de quem Jesus é, ele passa a ter uma visão correta de quem ele é. Quando Pedro reconhece, veja, ele entende quem Jesus é, agora ele entende também quem ele é. Isso é graça. A graça não é licença para o pecado. A graça é luz que revela pecado. A graça não é você ter direito de pecar, então a graça existe, eu vou pecar, não. A graça mostra, a graça expõe o pecado. Você fala assim, não dá, o pecado não pertence a mim, porque eu não tinha nada e mesmo assim ele me tirou de um lugar de morte. Isso é graça. Quanto mais perto de Cristo, mais clara se torna a consciência da sua própria miséria.
E se a graça que você ouviu não te confrontou, talvez não seja graça, seja só arrepios e emoções. Se a graça que você ouviu a noite toda não te confronta, talvez você não viva nada, só arrepio e lágrimas nos olhos, que não importa. Você pode chorar a noite toda aqui, se achar espiritual demais e viver de milagre lá, igual Pedro na beira de praia. Mas Jesus chama um homem para um lugar mais íntimo, dizendo: quer viver de beira de praia? Fica aí, ó. Mas vamos para um lugar de intimidade mais profundo, só eu e você. E ali eu vou expor a graça sobre a tua vida. A graça é isso. Eu termino com uma frase de Lutero: Deus cria do nada. Deus cria do nada. Até que o homem não seja nada, Deus não pode fazer nada nele. Vou repetir para você prestar atenção. Deus cria do nada. Deus pega do nada e faz a existência. Mas até que o homem não seja nada, que ele reconheça que ele não é nada, Deus não pode fazer nada nele. Se coloque em pé no seu lugar. Sabe o que Deus está procurando nessa noite? Redes vazias. Para inverter lógicas humanas. A Bíblia diz que existia uma caverna chamada Caverna de Adulão. Davi se escondeu nessa caverna. Davi já tinha ouvido a promessa que ele seria rei, mas ele tem que fugir do rei atual. Sob ameaça de morte, ele se esconde numa caverna. A Bíblia diz que nessa caverna se achegam endividados. A Bíblia diz que nessa caverna se achegam pessoas frustradas. A Bíblia diz que nessa caverna se achegam pessoas que não tinham valor algum. Sabe qual que é o ênfase desse texto? Davi tornou-se líder deles. Mais para frente, no reinado de Davi, estes se tornaram os valentes de Davi. Deus pega do nada para confundir aqueles que têm. Deus transforma os quebrados para mostrar para aqueles que têm que ter não vale de nada, se você não tem aquilo que nós mais precisamos, Cristo. Existe um convite de Simão para Pedro. A graça, ela gera uma reforma na mente. O texto termina com: gente, eu acho que Simão Pedro foi o cara que ficou mais rico, mais rápido da vida, e o primeiro a falir mais rápido. Ele ganhou muito pix lá, muito peixe. Poderia ter o direito de mudar de vida, mas termina dizendo com: eles abandonaram tudo. Eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram 5 anos de salário no barco, abandonando tudo. Eles seguiram a Jesus. A graça não muda só o que você faz, ela muda o que você valoriza. Reforma na mente é graça. É você entender, não é só o que eu faço, é aquilo que tem prioridade na minha vida. Existe um convite de Jesus para você nessa noite. Jesus está procurando redes vazias. Feche seus olhos. Feche os olhos por amor ao seu vizinho agora. Por favor, feche os olhos. Jesus está procurando redes vazias nessa noite, para Ele expor a sua graça. Eric, eu não tenho nada a oferecer, está tudo certo. A graça preenche essa igreja agora, em nome de Jesus. Mas presta atenção, com o olho fechado, deixa eu te falar uma coisa. A graça, ela mostra o teu valor. Como assim, Eric? Você falou a noite toda que eu não valo nada. Realmente, sem Cristo você não vale. Mas com Cristo, o seu valor é um preço de sangue. Com Cristo, o seu valor é um homem que colocaram um saco na cabeça dele, espancaram ele dizendo: você não é o Deus, então quem que está te batendo? Com Cristo você tem um valor de um homem que foi humilhado, espancado, torturado. Com Cristo foi pago um alto preço sobre a sua vida. Você tem um valor de sangue. Mas o teu valor não é sobre meritocracia.
realmente nós não fizemos nada para esse amor. Ele só nos ama. E nessa noite tem um convite para você que está com as redes vazias. Você chegou aqui falando assim, cara, eu realmente me sinto sem nada, sozinho, cansado. Eu não enxergo o meu valor em mim mesmo. Eu quero falar com você. Jesus está te chamando nessa noite a largar aquilo que você confia e passar a confiar naquilo que Ele tem para você. Porque do teu jeito realmente não vai dar certo, mas do jeito de Jesus é melhor. Você chegou aqui cansado, desanimado, frustrado. Chegou com o seu barco quebrado. Quem sabe até furado, sei lá. Você estava cansado demais. Mas nessa noite existe um Deus que se achega e fala: se eu entrei no seu barco, quem criou os peixes também entrou. Quem criou a solução para a tua vida também entrou. Existe um Deus te chamando de volta. Eric, eu não tenho nada a oferecer. Agora sim, você entendeu a graça. Pode ser chegado do jeito que está, e a graça vai expor o teu pecado. Não publicamente, mas para você. Você vai reconhecer que o quão ruim você é, e vai falar assim: Jesus, a partir de hoje eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Estão todos de olhos fechados? Você entendeu que é para você? Você entendeu que você chegou aqui cansado como Simão, talvez não tinha nada a oferecer, mas nessa noite você quer mostrar para Deus que o controle está na vida dele, está nas mãos dele, perdão. Se você é essa pessoa, estão todos de olhos fechados. Quando eu contar até 3, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Assim como um dia eu tomei essa decisão de falar assim: Jesus, eu não tenho controle sobre a minha vida, mas o Senhor tem. Eu entrego a Ti. Faz do teu jeito, que do teu jeito é melhor. Se você é essa pessoa, está aqui nessa noite, estão todos de olhos fechados. Nessa noite você entendeu, cara, é para mim essa palavra. Eu quero que você levante sua mão direita quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Pode levantar sua mão, quero te ver. Aleluia, 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 aleluia. Escuta, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem para cá, dá um passo de fé, faz como Simão, sai da beira da praia e vai para águas mais profundas. Vamos lá, vamos embora, vamos avançar com Deus. Vem para cá, vem buscar. Vem buscar, a graça inunda a sua vida nessa noite. A graça te achou, a graça te encontrou, mesmo você não tendo nada a oferecer. Isso é tremendamente graça. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Que você fechar seus olhos uma vez mais. Tem mais pessoas. Você reconhece quem você é de fato. Assim como eu expus aqui, eu fui vulnerável com vocês. Eu expus aqui pecados que um dia eu tive, dificuldades que eu tive. Talvez o seu pecado não precisa necessariamente ser o mesmo que o meu, mas você reconhece que você não está legal, mas que nessa noite você quer tomar uma decisão, que a graça vai te guiar, o amor de Deus vai te conduzir. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia do seu lugar. Vem pra cá, deixa eu orar por você. Toma essa decisão de falar assim: Jesus, não dá mesmo, mas contigo eu vou nessa. Eu sei que o Senhor tem algo melhor pra mim. Aleluia. Você que está aqui na frente, olha pra mim. Sabe o que é o mais interessante disso tudo? Eu não prometi nada pra vocês. Eu não prometi que você sairia daqui rico. Eu não prometi que você sairia daqui com a melhor semana da tua vida. Eu não prometi que você teria muito dinheiro. Eu não prometi que você teria sucesso na tua vida, sucesso na vida emocional. Eu não prometi nada disso. Tudo que eu falei é de um homem que estava triste, depressivo lá com as redes vazias, mas que a graça o encontrou. Está vendo o poder que a graça faz? Ela faz com que a gente enxergue em nós mesmos as nossas coisas ruins, e que a gente enxergue que sem Jesus não dá, precisamos dele na nossa vida de tudo quanto é forma. Esse é o poder da palavra de Deus. A gente não precisa ficar inventando moda na palavra de Deus. A gente não precisa ficar querendo prometer coisas para os outros. A palavra de Deus por si só, ela já dói. Ela já é forte, ela já é poderosa. A palavra de Deus por si só, ela já é uma espada de 2 gumes que morre. Não precisa de técnica.
arranca jeito, só pregue a palavra de Deus e ela transforma, ela faz. Mas deixa eu falar uma coisa, você que está aqui na frente, escuta uma coisa. Eu quero te dar os parabéns, porque Deus ama gente quebrada. Deus ama gente que reconhece, cara, não tá legal. E posso falar? Ele deixa 99 para buscar uma que se perdeu. Ele fala, ih, esses 99 aí que tá achando que tá bom demais, eu saio daqui. Eu vou atrás das pessoas que estão com o coração quebradinho, mas ao mesmo tempo Ele te preenche com um amor quentinho. Sabe aquele quentinho no coração que vem de Deus? Agora você vai sentir em nome de Jesus um quentinho. É o amor de Deus preenchendo você, mostrando que você é sim amada, que você é sim querida, e que a graça revela isso. Como pode meros pecadores que nem nós, um Deus poderoso descer à terra e falar assim: eu vou morrer por você, por você, por você, por você. Um Deus que se deu, um Deus que se entregou. Sabe o que Ele pediu em troca? Nada. Ele só te amou. Agora é voluntária a decisão da gente falar assim: Jesus, eu vou te amar também, eu vou entregar minha vida para ti, e nós iremos contigo. Vamos embora, vamos viver essa parada junto. Só que não dá para caminhar sozinho. Escuta, Salmo 133 verso 1 diz: quão bom e quão agradável quando os irmãos estão em comunhão. E o final do texto diz: porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Sabe o que significa? Existem certas bênçãos que Deus só derrama na comunhão. Tem coisa que só acontece aqui na igreja, não acontece lá fora. Tem coisa que é aqui, ó, num monte de gente com problema, um hospital de gente doente, e aí Deus chega e cura, Deus chega e faz, Deus chega e transforma, e todo mundo vai para a mesma rota. Sabe o que é isso? Graça. E estamos aqui agora